Muito bem, queremos conversar um pouquinho sobre Israel como o relógio de Deus, nos mostrando o tempo que vivemos hoje. Jesus, quando fala a respeito das coisas do fim, ele diz: olhai, olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira simboliza Israel e nós sabemos que, olhando para Israel, olhando nos nossos dias para o povo de Israel, o povo de Deus, nós podemos ver que os sinais se cumpriram e estão se cumprindo a cada dia. Eu quero ler o Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Este salmo tão lindo, escrito por Davi ou cantado por Davi, ele nos fala exatamente sobre a cidade do grande rei, nos fala sobre Jerusalém, cidade de paz. Um lugar muito especial que Deus escolheu para ali estabelecer a adoração, ali estabelecer o seu trono, para dali o Senhor reinar sobre a terra. Nós vemos como que Jerusalém está no coração de Deus e quando vamos àquela cidade sentimos algo tão especial ali. Sentimos como que o próprio ar sobre aquele lugar está repleto de oração dos santos, do povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Antigo Testamento nós sabemos que o culto era para vir à casa do Senhor. Era vir para celebrar. Vinde, prostremo-nos, adoremos diante daquele que nos criou. No Novo Testamento nós vemos que o Senhor colocou o seu altar no nosso coração. Então Jesus nos manda ir. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, levai a palavra. Hoje nós podemos orar deitados, assentados, em pé, marchando, andando, viajando, de olhos abertos, de olhos fechados, porque é Deus quem nos ouve. Não há um ritual, não há um misticismo para buscar a Deus, para orar, mas simplesmente nós podemos ter esta doce comunhão com Ele, ouvir a sua voz e falar com o nosso Deus. Alegrei-me. Você tem se alegrado quando te convidam a ir buscar o Senhor? Você tem se alegrado quando toma a palavra de Deus para ouvir a palavra, a voz do Senhor através da sua palavra? Você tem se alegrado em ter esta doce comunhão com o nosso Deus? Alegrei-me quando me disseram. E ali, um chamando o outro, vamos à casa do Senhor. E a multidão vinha em festa, subia em festa para Jerusalém, para comemorar aquelas festas. As 7 festas judaicas, as 7 festas ali de Levítico 23, festas com tanta alegria, com tanto prazer, tanto Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, as festas eram comemoradas com muita alegria. Vinde, alegrei-me. E diz aqui que Jerusalém está edificada. Nós sabemos que Davi, quando assumiu o trono de Israel, Davi conquista aquela fortaleza dos jebuseus. Davi conquista aquela cidade de Salém. Davi conquista Jerusalém e estabelece ali um altar ao Senhor. Davi, quando passa o governo, quando ele passa o bastão, a coroa para o seu filho Salomão, ele diz que Salomão deve construir um templo ao Senhor. Ali deve haver o templo, ali deve haver adoração ao Deus de Israel. Só que o povo entrou tanto no ritual, achou que estavam seguros por terem o templo. Não percebiam como estavam distantes da verdadeira adoração do Deus de Israel. Buscar ao Senhor, adorar ao Senhor
de todo o coração, não apenas com ritual, não apenas com as coisas que os outros podem ver, mas o que Deus vê, o nosso coração. Jerusalém edificada, edificada pelo Senhor. E Jerusalém também, nós vamos encontrar no Novo Testamento também a nova Jerusalém que desce do céu. É o povo de Deus e a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro. E sabemos que é algo tão especial, esta cidade de paz, trazendo para nós um ensino tão maravilhoso de que nós devemos levantar um altar ao Senhor, bendizer o seu nome e adorá-lo com toda a alegria do nosso coração. Orai pela paz de Jerusalém, é o que o Senhor diz. E como Jerusalém precisa da nossa oração. Como nós precisamos ter o coração aberto para cumprir a palavra do Senhor. Temos um Gideão muito querido, muito especial, que é o Rabino Keller, que tem estado conosco esse tempo todo. Que bom você estar aqui, Rabino Keller. Uma alegria para nós, você conosco. Ok. Obrigado pelo convite. Isso. Rabino Keller, você está conosco já tem o quê? Uns 3 anos mais? Tem mais. Tem mais, né? Tem. Que já é Gideão. Uns 6 anos para mais. Uns 6 anos. Sim. E este ano, aliás, há poucas semanas atrás, tivemos a alegria que ele recebeu realmente a confirmação desse título. Sim. Do rabinato, não é? Exatamente. E foi uma festa. Vieram Sim. rabinos de onde? Vieram rabinos de Estados Unidos. Sim. Vieram rabinos que são shalia, que nós chamamos de emissários das Filipinas. Oh. Vieram participar. Vieram rabinos de Alagoas. Oh, que coisa boa. Com a gente nesse evento. Uhum. Nós chamamos de semirá. Semirá. Imposição de mãos. Essa consagração, né? Exatamente. Imposição de mãos. E Rabino Keller, como que... Fale um pouquinho para a gente sobre a comunidade judaico-messiânica, porque nós sabemos que há pouco tempo atrás, quando um judeu se convertia, ele se tornava gentio na igreja. Então ele não tinha aquela vida de judeu, ele estava bem gentio. E a comunidade judaico-messiânica é algo mais recente, né? Pelo menos do conhecimento nosso. Fale um pouquinho sobre a comunidade. Onde estão? Bom, a comunidade hoje, as comunidades judaicas hoje, elas estão espalhadas aí no mundo todo. Né? Principalmente em Israel nós temos algumas comunidades lá. Brasil temos algumas. O nosso ministério ele está em Alagoas, está em Fortaleza. Lá temos 7 comunidades judaico-messiânicas. Né? Temos aqui em Minas Gerais, temos São Paulo e fora do país algumas também. Sim. Ok? Bom, a comunidade judaica, o propósito dela é exatamente receber o judeu, né? Porque ele, como judeu, ele tem tradições milenares. E essas tradições milenares, ele não consegue se adaptar dentro de uma comunidade cristã normal. Gentílica. Então houve essa necessidade dele, aceitando o Messias, ele praticar também as suas tradições milenares vindos do judaísmo dentro de uma comunidade. Aí surgiu a necessidade de uma comunidade judaico-messiânica. Isso. E dando uma olhadinha aqui, praticamente no seu currículo, Sim. Nós vemos que você teve de estudar bastante. É verdade. Você teve de estudar, você leciona atualmente hebraico bíblico, grego, a cultura judaica, hermenêutica judaica, panorama da Brit Hadashah. Ou o Novo Testamento. O Novo Testamento. E você teve de estudar para poder ensinar como se forma um rabino. A princípio, dentro das comunidades judaicas, eu, por exemplo, fui ordenado por um rabino ortodoxo, mas que também foi ordenado por um rabino messiânico. Né? O rabino que me ordenou, ele veio fugido da Alemanha durante o período nazista. Durante a guerra. Os seus avós paternos eram judeus ortodoxos. Sim. E durante essa perseguição nazista, eles fugiram para Estados Unidos. Lá fundou-se, ele veio congregar dentro das Assembleias de Deus.
Inclusive ele existe, dentro da Assembleia de Deus Americana, existe um departamento que é voltado para missões judaicas. Que lindo! É uma boa dica para nós, para a igreja gentílica, para a igreja do Senhor, ter um trabalho, ter o coração aberto e investir na salvação dos judeus. Porque sabemos que isso é um sinal muito importante. Sim. A volta dos judeus a Cristo, a compreensão de que Yeshua é o Messias, é um sinal para a volta de Jesus. Sim. Não é? Mas retornando, formar um rabino exige alguns estudos a mais do que como se formasse um líder cristão. Um pastor. Um pastor propriamente. A comunidade judaica, ela exige mais de um rabino. Sim. Então, normalmente, depois de um curso superior, vai se iniciar os estudos rabínicos. Então, normalmente, o rabino primeiro precisa ter um curso superior. Depois ele vai entrar para um mestrado em estudos rabínicos e logo após, mais um período de tempo, ele vai se preparar para a semirá ou para a ordenação rabínica. Ah, sim. Então é um pouquinho mais exigido de um rabino. E a tarefa, o trabalho do rabino é bem semelhante ao do pastor? É pastorear um povo ou é apenas ensinar? Também pastorear, mas é mais voltada para ensinos. Dentro das comunidades judaicas é normal de se ter o que nós chamamos de ministérios. Sim. Ministérios que nós chamamos de pastor, ministério de evangelista, ministérios de mestres, apóstolo e profeta. Sim. Mas dentro da comunidade judaica, o rabino ele ocuparia mais funções, além do pastorear, como é feito na comunidade cristã. Ok? Que bênção! E sabemos que você teve convidados muito especiais. Você podia falar um pouquinho desses convidados que vieram dos Estados Unidos para a imposição de mãos. Ok. Primeiro é o nosso rabino que nos ordenou. Ele é nascido e criado dentro da comunidade judaica ortodoxa. Ele é um judeu ortodoxo. Sim, não é cristão. Não, mas ele, posteriormente, o seu pai converteu-se ou aceitou Yeshua. Sim. Ele tinha 1 ano de idade. Mas criado dentro do ortodoxismo, ele foi ordenado por um rabino messiânico nos Estados Unidos. Sim. Ok? Um outro rabino que também veio participar conosco, nós chamamos de Shaliach. Shaliach em hebraico quer dizer enviado, ou apóstolo no português. Sim. Né? Apóstolo do grego. Esse Shaliach, ele veio das Filipinas, né, para participar conosco. Ele tem um trabalho nas Filipinas, né, um trabalho que envolve ali toda aquela área asiática. E o trabalho voltado para a comunidade judaica? Também. Porque lá na comunidade messiânica a gente tem um propósito, que é trazer o gentio para próximo do ensinamento bíblico dos primeiros apóstolos. Um ensinamento mais apurado da Escritura. Sim. Então, dentro da comunidade messiânica tem gentios, mas também tem judeus. Rabino Keller, muitas pessoas que estão nos assistindo Sim. não entendem muito bem quando a gente tem um texto da Bíblia e fala no original essa palavra. Por que é importante a língua original? Que diferença faz eu tomar a Bíblia que foi traduzida para o português? E por que eu preciso conhecer os pastores no seminário, os rabinos? Por que eu tenho de conhecer a língua original? A princípio nós temos uma Bíblia portuguesa que ela foi passada por algumas coisas que deixaram a desejar nas suas traduções. Devido a tradições, devido a muitas vezes as pessoas que fizeram essas traduções, falta de conhecimento da própria cultura do povo que a escreveu. Então é muito importante quando nós voltamos para a Escritura nesse sentido, voltarmos para o original. Por quê? Porque quando você pega um texto no original, você tem condições de entender melhor o texto. E tem palavras que são traduzidas de forma errônea devido à falta do conhecimento da cultura, do conhecimento da língua necessariamente. Sim. E há também palavras que, por exemplo, shalom, que você traduz como uma palavra, mas ela significa bem mais. Sim. Então fale um pouquinho do shalom para nós. Shalom, por exemplo, dentro da raiz de shalom nós temos outras palavras. Nós temos, por exemplo, shalem, shalom,
né? E nós temos, por exemplo, dentro da palavra shalom, nós temos paz, que eu normalmente traduzi. Traduzido, sim. Mas nós temos prosperidade, nós temos saúde, sim. Nós temos segurança, nós temos ser completo. Que lindo. Então toda vez que eu digo para você shalom, eu estou te desejando ser completo, com todas essas coisas.